Oi, gente, seja bem-vindo aqui no meu diário pessoal de expansão da consciência. Eu quero gravar esse vídeo hoje numa segunda-feira. Nós tivemos aí a Semana Santa. Como você passou aí esse feriado, esse feriadão de Semana Santa? Eu espero que esteja tudo bem com você. E esse vídeo de hoje ele é para compartilhar uma experiência assim muito pessoal. E se você gosta desses assuntos, de se conectar também com a sua centelha divina, de trocar experiências e não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E eu tenho estado bem focada aí, né, no livro Caibalion, mas assim, Deus me direcionou para que eu estivesse lendo ali o Despertar da Consciência, e foi justamente na parte que era crucificação e ressurreição, né, e que ele Neville Goddard, ele fala ali no livro que são eventos que, embora ocorram em dias diferentes, são eventos diferentes, mas eles são um mesmo evento, justamente porque não tem como se falar de um e não falar do outro, porque o propósito desses dois eventos, ele é um único propósito, que é despertar a consciência em nós, né, a consciência crística, de que nós e o Pai somos um, né, dessa questão da crucificação do nosso eu, do nosso ego, e do renascimento ali, da gente estar despertando a consciência, renascendo ali, né, a consciência crística. E ontem, no domingo, à noite, a minha centelha divina fez sentir assim, um enorme desejo de pegar esse livro aqui, que é o livro de Mirdade, né? E justamente também me fez ler o quê? Né? Me fez ler ali na página 151, que ele fala sobre a morte. E esse discípulo, ele perde ali o pai dele morre, e ele tá muito triste, meio que depressivo, e aí Mirdade, ele fala, né? Por que você tá desse jeito? Você vai ficar mal quando perder todos da sua família? Você ainda não entendeu que as pessoas não morreram, que elas não deixaram de existir, apenas elas deixaram de existir para os nossos 5 sentidos, né? Elas continuam vivas, elas têm um corpo, nós é quem não as estamos vendo mais. Nossos 5 sentidos ali no mundo que a gente vive. E o domingo de Páscoa, que representa a ressurreição, né, de Jesus, fala sobre a vida, né? A morte, ela não impede nem a Jesus, né, de continuar vivendo, e ela também não nos impede de continuar vivendo. Então foi esse entendimento que foi trago para mim ao ler isso aqui, né, no livro de Mirdade. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês. Está na página 153. O homem continua a ser homem, tanto quando vivo como quando morto, até que o Deus dentro dele o consuma. O que quer dizer? Até que ele compreenda a sua unicidade com o um, a sua unicidade com Deus, com o todo. Quando eu comecei o Despertar da Consciência, eu não tinha aí essa compreensão. De fato, né, na Bíblia estava escrito, né, que Jesus falava que eu e o Pai somos um. Ele veio ensinar isso pra gente. Ele dizia que o reino dos céus estava dentro, né? Ou seja, o reino dos céus é a paz, é a vida plena, é a felicidade plena, é a perfeição de vida, né? O ideal de vida que a gente fala, né? Mas que para muitos ele só está depois, lá no futuro, depois que você morre, né? Se você foi salvo ou não. Desde muito pequena, desde criança, eu não tinha paz, eu vivia em situações, né? Fui criada sem pai, sem minha mãe, com a minha avó, analfabeta, uma pessoa que fez tudo do melhor. Eu sou muito grata pela minha avó, me criou sendo respeito, sendo uma pessoa de respeito, uma pessoa responsável, de caráter. Mas ali era uma situação muito confusa, era muita briga, muita confusão, muitas palavras assim, pesadas, né, sobre a minha vida, todo mundo um com o outro. Então assim, era muito pesado aquele ambiente. Eu não tinha paz e eu queria paz. E aí eu comecei a namorar e achei que casando, né, eu pudesse, quando eu tivesse a minha casa, eu ia viver em paz, ia ter tranquilidade, sem aquelas confusões, sem aquelas palavras. Me casei e não fui feliz. Depois que consegui acertar, 11 anos depois que a gente conseguiu acertar e ter um casamento bom, meu Deus do céu, veio falência financeira e ali eu não estava feliz, eu não tinha paz, né? Eu estava ali esbaforida, sabe? Porque eu tinha que trabalhar, que tinha minhas filhas, eu não tinha que dar, eu estava passando necessidade. E eu fui ali, que foi um start do cansaço. Quando a pessoa cansa,
sabe? Aqui fala o seguinte, até que compreenda a sua unicidade com o um. Esse cansaço, sabe? Desse peso de não ter a paz, porque eu ainda não tinha entendido que eu era um com Deus. Eu não tinha compreendido de fato, ou acessado de fato, a realidade do reino dos céus dentro de mim. A paz existia dentro de mim. Ela não estava fora. Ela não, como Jesus disse, se alguém disser que o reino dos céus está ali, está lá, não acredite, o reino dos céus está dentro de vós. Eu sabia essa passagem e tudo mais, mas a gente ainda assim pensa no reino dos céus um lugar que você vai depois, entendeu? E não é, é agora. Pode existir também um lugar, eu não descarto isso. Mas o reino dos céus, como Jesus disse, ele é dentro e é agora. A gente acessa agora, entendeu? Então, quando você compreende isso, a tua vida muda. Porque você acessa a paz. Você acessa a felicidade plena. Nós temos ali a lei da impermanência, que é ali o pêndulo, ele colocando de um lado para o outro. Então, nunca vai estar parado do mesmo jeito, as coisas vão sempre se transformar, né? E eu sempre quis a paz numa vida assim, eu quero viver aqui, ó, como um marasmo, sabe quando você tá assim, ó, sabe, que fica naquela mesma situação eternamente? Isso não vai acontecer, gente. Mas a gente ainda assim, mesmo com a impermanência da vida, mesmo hoje estando aqui no negativo, amanhã aqui no positivo, tendo criado coisas que a gente não queria, não desejava, então coisas ruins acontecendo conosco, e ainda assim você consegue ter a paz. Por quê? Porque ela não está em nenhuma situação do tempo e do espaço, ela não está em nenhum lugar, seja na sua casa que você foi criado ou você vai ter sua própria casa, não é ali que ela está. Ela está dentro. Você precisa acessar dentro. Para isso precisa autoconhecimento, precisa entender como que funcionam a vida, as coisas, o universo, quem Deus é, né? Ou tentar compreender um pouco essa questão de Deus em nós, porque nós estamos dentro da mente do todo, como diz o Caibalion. E se nós estamos dentro da mente, o Espírito de Deus, ele penetra na criação, ele vive na criação. Ele que dá a vida à criação, ele é a própria vida da criação. Então, assim, a gente é um, não tem como separar, sabe? Não tem como, é como o corpo mesmo. A gente tem aqui o corpo, né, inteiro. Se eu tiro a mão não é o corpo, né? Só a mão não é o corpo. Tirei ela fora, ela morre, né? Ela perde a vida, porque ela se desligou do corpo, do total, de tudo que levava ali a vida para ela. Então, mas a mão no corpo, ela também é o corpo, né? Por fazer parte. Só que o corpo, eles não são partes, ele é um todo. É isso que Deus é. Deus não é uma parte. Não sou eu, você. Não é uma parte, ele é aquilo tudo ali existindo e acontecendo. E ao mesmo tempo, nós somos Deus por existir ali, nele mesmo, pela própria existência de vida que é do Deus, né? Criação, na sua criação mental. E aquilo ali me trouxe um entendimento muito grande da questão do despertar, né? Dessa ressurreição de Jesus. E eu senti tanto amor e tanta gratidão, sabe, por aquele entendimento, por hoje eu ter paz, por hoje eu viver em paz, independente de as coisas estarem bem, né? Estarem boas, né? Aos meus olhos, ao que eu considero que é bom, certo? Eu consigo ter paz, mesmo em situações bem complicadas, porque, gente, as situações elas vão existir. A gente está aqui no mundo da matéria, não dá para ignorar que essa existência é real, né? Esse é um paradoxo divino. Ao mesmo tempo que a ilusão é real do nosso ponto de vista aqui, do relativo. E é ilusão do ponto de vista de quem? De Deus, do todo. Tá? Mas como o Caibalion diz, nós não somos o todo. Nós somos o relativo. Então a gente tem que sim saber viver essa vida, entender as leis que regem essa vida, perceber quando cada lei está se apresentando, quando ali a lei do ritmo, que é o pêndulo lá, indo jogando para o positivo, negativo, ele está dando movimento à vida e perceber e entender como que eu posso sair daqui, desse indesejado. Através do quê? Da mente, através do mentalismo, através da transmutação mental, certo? E a transmutação mental, mesmo te levando
para o plano superior, para você não sentir ali tanto aquela questão do pêndulo, do ritmo, da lei do ritmo, da impermanência, você não sofrer com aquilo, você passa por aquilo sem sofrer. Mas aquilo vai passar, aquilo vai acontecer, mas você passa sem o sofrimento. Então, assim, o acontecimento, ele é obrigatório, porque isso faz parte da vida, é a própria lei acontecendo. Mas o sofrimento, ele é opcional. Se a gente tem um entendimento do que está acontecendo e de que a gente se eleva ao plano superior, a gente vai para dentro do nosso mundo mental, a gente cria lá a nossa realidade, a gente transmuta, indo para mais próximo de Deus, para mais próximo do todo, né? Que é a própria lei que está acima de todas as leis. Então, quando a gente vai para Deus, quando a gente vai, a gente busca Deus, está ali com a nossa centelha divina, em conexão com ela, a gente é seguro em Deus, a gente é cuidado em Deus, sabe? Ele nos acarinha, ele nos poupa de certas coisas, porque ele é a própria lei. E quando a gente entra em unicidade com Deus, com a nossa centelha divina, então a gente se torna um, e se tornando um, né, a gente está ali junto com ele, que é a lei acima de todas as leis, né? E se ele é a lei acima de todas as leis, a lei, nenhuma lei aqui, ela pode afetar. Nenhuma lei daqui se aplica à lei superior, que é Deus. E lembra que eu disse que eu sempre quis muito ter paz e ser feliz? Gente, eu sou extremamente feliz. Meu Deus do céu, eu vou cozinhar lá, preparar as minhas marmitas saudáveis, sabe? Para a minha vida saudável, que nessa vida saudável eu deixei para trás aí quase 30 quilos de sobrepeso, de carga emocional, sabe? Reprogramando minha mente e cuidando da minha saúde através da alimentação. Cansa, né? Porque eu preparo já marmitas para 15 dias, gente. Eu passo ali umas 3 horas ali cozinhando, né, em pé e tudo mais, mas é muito gratificante, eu sou muito feliz fazendo aquilo, né? É maravilhoso quando eu preparo as minhas marmitas, eu já tenho ali tudo para poder seguir, para não sair do que eu estou planejando fazer da minha vida saudável, né? Mas tem ali o preço a ser pago, ficar em pé, cozinhando, cansa, tá vendo? Mas a gratidão, o amor, que é você se elevar e você estar ali em conexão com Deus, com a sua centelha divina, ela faz aquilo ali, você sente alegria mesmo passando por aquela dor, né, de estar fazendo ali do cansaço físico. Esse entendimento do reino dos céus, esse entendimento da vida, da unicidade com Deus, ontem se abriu para mim de uma forma grandiosa. E tinha uma questão também que eu estava, já tem um tempo, e essa semana estava bem recorrente, eu conversando com Deus, falando com a minha centelha divina internamente, né? Só nós dois. Poxa, eu, né, busco a Deus, eu leio a Bíblia, estou estudando as leis do universo e tudo mais, mas eu não sou aquela pessoa que sente as coisas, sabe? Sensitiva, que tem, assim, várias situações sobre espiritualidade para contar. E eu estava falando isso, sabe? Com a centelha divina, né? As pessoas, a gente vai vendo as pessoas, olha a comparação aí, a gente vai vendo as pessoas, né, com as suas histórias sobre espiritualidade, sobre as experiências com o mundo não físico. E eu tava falando isso com a minha centelha. E eu ficava assim, eu sou tão sem sal, sou tão normalzinha, né? Digamos assim. E ontem eu falei isso com a minha centelha divina e houve todo esse entendimento, né, que ela trouxe para mim. Inclusive eu vou ler aqui também para deixar com chave de ouro aqui, ó. Quando no livro de Mirdade, na página 53, ele fala que o homem ele vai continuar sendo homem, esteja morto ou vivo, ou seja, aqui nessa matéria que eu e você consigamos vê-lo e senti-lo, ele vai continuar sendo esse homem até que ele compreenda a sua unicidade com Deus. E ele diz aqui, isso, porém, não se cumpre no piscar de olhos que o homem gosta de chamar de tempo de uma vida. Pode levar várias vidas, como até no Kybalion, aqui em um dos episódios eu falo, né?
sobre a questão da eternidade, eos e eos de tempo, né, que depois que o todo recolher toda a sua criação, nós continuaremos a jornada até a Deus, até nos tornarmos um com Ele, por eos e eos de tempo, de eternidade em eternidade, seria como a eternidade. Então nós somos eternos, nós não somos algo que veio, morreu e tchau, acabou, não tem mais, sabe? Eu fiquei assim, sabe, pensando sobre isso, né? Sobre essa eternidade, sobre essa gratidão. E eu fui dormir assim, com essas reflexões. Hoje, levantei, fui para academia, eu ainda tô com a roupinha da academia, fui ao mercado comprar o pão, umas coisinhas para minhas filhas, e lá no mercado, olhando algumas coisinhas, distraída, com fone, ouvindo música, né, vem uma senhora na minha direção e fala comigo, eu não entendi direito, que eu tava de fone, aí tirei ela, oi, tudo bem? Você é da igreja? Aí eu olhei para ela assim, né, eu não tinha entendido a pergunta. E ela, você é da igreja, alguma coisa assim? Eu não sei, desculpa te perguntar. Eu falei, olha, eu não tenho uma religião, não sei se você quer saber, mas eu sou cristã, eu acredito em Deus e em Cristo. Aí ela falou assim, é porque eu vi em você uma luz tão forte, eu só queria te dizer isso, que eu estava vendo uma luz muito forte em você. Desculpa me aproximar assim, me desculpa, é só isso mesmo, que eu precisava falar isso para você. Eu não sei porquê, mas eu senti que eu tinha que falar isso para você, que eu estava vendo uma luz muito forte em você. Eu, na hora que ela foi embora, aí eu falei assim, nossa, meu Deus, eu estava ontem falando sobre isso com Deus, né, que eu não tenho assim, não é nada demais, não tenho assim experiências, sabe? Ai, vi uma luz, vi não sei o quê, eu não sou essa pessoa, e até porque Deus faria isso comigo, se eu falo com Deus também que eu não quero ver nada. Porque quando a gente vê algo, seja positivo ou negativo. Então, não tenho interesse. E nessa questão aí, que eu estava falando sobre a crucificação e tudo mais, eu já tinha tido o entendimento que o que importava na vida para o homem era essa unicidade com Deus, era se tornar um com Deus, era despertar a consciência, era ir trilhando esse caminho, né, de evolução, e não em si, se você sente algo ou não, né? Não é uma questão de sentir algo ou não, é uma questão de você saber que aquilo existe, de saber que Deus é real, de saber que Ele habita em você, de saber que você é dele, de saber que você é um com Ele. E é muito engraçado que mesmo assim, né, hoje de manhã, aí, né, Deus faz, né, prega essa peça aí em mim, de uma pessoa totalmente desconhecida e sem saber de toda a minha conversa aí com a minha centelha divina, fala algo relacionado mais a coisas não físicas, né? Então foi muito legal e eu queria deixar muito isso aqui registrado, compartilhar aqui, porque é algo que transcendeu para mim, sabe? A experiência dessa semana, desse mês, que eu me coloquei em propósito de estar mais conectada com Deus, com a minha centelha divina. Então, é muito legal e várias bênçãos aconteceu, né? Que depois eu vou trazendo aqui, vou contando para vocês as experiências, o que tem acontecido, né, devido a essa conexão com a minha centelha divina. E é isso, eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o nosso próximo vídeo.